O senhor falou que sabe como resolver o problema fazer o enfrentamento ao crime organizado. Como? De maneira muito clara. Nós temos no Brasil um país que ficou muito traumatizado pelo período do regime militar. Houve um trauma. Então, qualquer legislação que fosse muito rígida com o cometimento de crime já era tratado como um retorno aos porões do DOPS, porões da ditadura. E fora isso, houve também uma ascensão de um pensamento à esquerda que sempre achava que a violência estava por conta das desigualdades sociais e a violência, portanto, tinha que ser encarada como uma forma quase de redenção poética da pessoa mais pobre, não sei o quê. Isso é tudo balela. Tá? Estudos sérios, por exemplo, da FGV de 2007, demonstram que há uma correlação muito mais forte entre o menino que comete o crime dos seus 15 a seus 29 anos não ter a figura paterna perto dele, portanto, vir de uma família destruída, do que, por exemplo, o índice Gini, que é a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social é menos importante no cometimento do crime, na formação da mente desse criminoso, do que a ausência da figura paterna. Outra pesquisa que foi feita, muito importante, demonstra que presidiários, foi o Gakia que trouxe essa pesquisa, Pérez Chiquida. Presidiários, eles têm medo, e essa pesquisa foi feita com presidiários, de penas muito altas como prisão perpétua ou até pena de morte, e isso faria eles serem dissuadidos de cometer crimes. Então, o que a gente já sabe é que toda a literatura internacional nos mostra penas mais altas, certeza de punição, e aí você abordar esse jovem dos 15 aos 29 anos, porque a maior parte dos crimes violentos são cometidos nessa época, inclusive com tratamento psicológico nas escolas, acompanhamento, e é por isso que as escolas militares são um sucesso, porque você tem a figura masculina próxima, você começa a diminuir o cometimento de crime. Só que aí tem um outro elemento. A gente ficou errando em políticas públicas de segurança no Brasil há décadas. E aí isso criou monstros. PCC é um monstro, Comando Vermelho é um monstro, e outras facções menores são monstros. No Rio ainda tem as milícias que são monstros. Aí a gente vai ter que dar um tratamento específico para eles. É como se o Brasil fosse um doente, né? A gente tá com câncer, e aí agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia específica em alguns pontos. O câncer é a violência como um todo, né? Você está com as células cancerígenas espalhadas. Só que os tumores, é o Comando Vermelho, PCC. Então, eu vou ter que ter uma legislação específica para isso. Essa legislação dá-se o nome de direito penal do inimigo, que é uma teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que inclusive vai escrever para nossa revista. Um professor, um vovozinho alemão, muito inteligente, trouxe essa perspectiva de que quem não aceita a legislação e a cultura de um país e está permanentemente em cometimento de crime, como, por exemplo, uma organização terrorista, ele não pode ter os mesmos direitos e prerrogativas que um cidadão comum. Se você bate o carro e vai lá dar uma briga na rua, você acaba dando um socão na outra pessoa. Tudo bem, você vai ter que ser punido eventualmente, mas você tem os seus direitos, você tem sua presunção de inocência. Uma pessoa que coloca uma tatuagem em Comando Vermelho, ele não tem presunção de inocência. A gente tem que considerar que ele está permanentemente em cometimento de crime. Essa pessoa tem que ser considerada como alguém que terá que ser abordada para a polícia e já ser presa. Então logo ela seja identificada. Essa pessoa não vai poder pagar fiança, essa pessoa não pode ter progressão de pena, as penas têm que ser mais duras com relação a ela, ela não pode ter audiência de custódia que simplesmente possa liberar ela. Ou seja, ele é um ser anômalo. Ao fazer isso, e no primeiro dia de mandato nosso, decretar estado de defesa circunscrito apenas às regiões tomadas pelo tráfico, a gente pode destruir o crime organizado no Brasil. E aí, ou os bandidos se entregam de maneira pacífica, ou a gente prende ou mata eles de maneira clara. E aí esses caras vão pra cadeia, e aí a gente começa um novo capítulo no Brasil, que é recuperar as dezenas de milhões de pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Que é ali onde o crime é cometido, é ali onde esses meninos que entram pro crime são gestados, e é ali que a gente tem que atacar no sentido positivo, desfavelizar, criar bairro, fazer investimentos poderosos de infraestrutura para a gente alterar essa dinâmica e recuperar para o Brasil esses milhões de cidadãos.